hamster naquela rodinha, correndo atrás de alguma coisa, nunca alcança nada, é claro, você está correndo para o lugar errado. É muito importante que nós nos firmemos e nos aproximemos da palavra. Somente a palavra é verdade. O que eu acho não é verdade. O que eu acho é só uma opinião. Mas o que está escrito, está escrito. E por isso, nesse dia especial, nós vamos ler a palavra e interpretá-la aplicando no nosso dia a dia. Salmos capítulo 1, vou ler na versão NVI, que é a nova versão internacional. Diz assim: como é feliz, repete comigo, feliz, mais alto, feliz. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, aquele que não imita a conduta dos pecadores, aquele que não se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. É como uma árvore plantada à beira das águas correntes, que dá fruto no tempo certo, suas folhas não murcham, e tudo o que ele faz, prospera. Em algumas versões dá certo. Eu estou lendo na versão NVI. Tudo o que ele faz dá certo, tudo o que ele faz prospera. Vamos entender um pouquinho do que Deus espera de nós. Porque a gente está sempre esperando coisas de Deus. A gente está sempre esperando que Ele nos dê alguma coisa. A gente acha que Ele vai pagar a prestação da nossa casa que está atrasada. A gente acha que Ele vai nos dar um carro novo. A gente materializa muitas coisas de Deus. E por um certo lado isso é entendível. A gente passa por necessidade, a gente passa por aperto. A gente fala, por que não pedir a Deus? Por que não pedir socorro para Ele? Ou seja, o problema é que quando você usa Deus para um fim material, aí você é materialista. Mas se você adquire coisas materiais, mas o teu fim é espiritual, você é uma pessoa de espiritualidade. Então o problema não está nas coisas que você adquire, o problema não está nos bens que você conquista, o problema está se tudo que você faz para Deus é para ter essas coisas. Ou seja, a motivação do seu coração. Porque trabalhar é muito mais garantido para ganhar dinheiro do que simplesmente vir à igreja. E tem gente, na sua ignorância, porque não conhece a palavra, acha que eu vou à igreja e Deus vai me abençoar. E abençoar na cabeça dessa pessoa não é ter a mão de Deus sobre a vida dela, é ter um dinheirinho extra. Mas quando a Bíblia vai nos prometer uma bênção, ela nos promete coisas que estão muito mais ligadas à espiritualidade e à eternidade do que à materialidade. Vou repetir, não tem problema algum na materialidade. A gente precisa de dinheiro para pagar as contas, sim ou não? Alguém aqui paga as contas com a paz do Senhor? Alguém faz as compras aqui para aleluia? Aleluia. Aleluia o quê? Para pagar minhas compras. Não, tem que pagar. Você paga a conta de luz com dinheiro. Você compra as coisas com dinheiro. Então, não há mal algum na materialidade, portanto que não seja um fim. Porque, por exemplo, Salmos capítulo 1, o salmista vai começar prometendo algo que as pessoas acreditam que nem existe mais: felicidade. No original, a gente está lendo na versão NVI, no original, ao invés de falar como é feliz, vai usar a palavra bem-aventurado, que eu acho muito mais profundo. Sabe o que é bem-aventurado? Uma pessoa plena. Uma pessoa abençoada e feliz ao mesmo tempo. Então, quando você é feliz, pleno e abençoado, você é bem-aventurado. Então a Bíblia diz no original, bem-aventurado. E na versão que nós lemos, feliz. O homem número 1, que não segue o conselho dos ímpios. Eu te sugiro anotar, quem está em casa assistindo a gente, quem você que está aqui, eu te sugiro anotar. Porque a maioria das coisas que a gente não anota, a gente esquece depois. Anota no celular, anota em qualquer lugar. Mas anota essa dica divina. Nunca siga o conselho. Quer ser feliz? Sim, sim ou não? Quer ser feliz? Nunca siga o conselho dos ímpios. Nunca. Tiago, me explica o que é o ímpio. Tá bom, para quem está anotando, anote. Número 1, aquele que não teme a Deus.
aquele que tem coragem de fazer coisas que Deus odeia, aquele que tem coragem de afrontar as leis do Senhor. Esse é um ímpio. Ímpio é aquele que pratica a maldade, aquele que gosta da injustiça, que vê alguém se dando mal e ri, ao invés de ir lá ajudar. Esse é o ímpio. O ímpio é aquele que rejeita arrependimento. Deus fala com ele, ele escuta uma mensagem, ele escuta um louvor, mas ele sempre rejeita o arrependimento, ele não se aproxima. Ímpio é aquele que quer seguir o seu próprio caminho, ele acha que ele é o dono da verdade, que está todo mundo errado e quem está certo é ele. Esse é o ímpio. A Bíblia diz, se você quer ser feliz, não siga o conselho dos ímpios. E quantas pessoas que são ímpias tentam nos aconselhar diariamente? Se não direta, indiretamente. Quem fica rolando vídeo, reels no Instagram, pode estar recebendo conselho dos ímpios. Fica assistindo vídeo do TikTok o dia todo, está assistindo um monte de conselho. Você que é casada, seu marido, aí você está assistindo, e é verdade, né? E recebendo conselho dos ímpios. Você está numa dificuldade, em vez de buscar quem teme a Deus, você busca aquele cara que tem um pouquinho mais de dinheiro que você acha que ele é especial porque ele tem mais dinheiro, mas é um ímpio. E a Bíblia diz que você não vai ser feliz se buscar o conselho dos ímpios. A verdade é que todo crescimento dói. Não dá para a gente ficar só passando a mão na cabeça, dizendo, sua vida vai dar certo. Vai ser tudo maravilhoso. Não vai, porque no mundo teremos aflições. Mas só que se a gente seguir o mapa que nos foi dado pelo Eterno, vai ser mais leve a nossa vida aqui. E se você quer ter acesso ou direito à felicidade, segundo a Bíblia, não é o que eu acho, segundo o que está escrito, número 1, você tem que parar de seguir o conselho de quem pratica a maldade, de quem ama a injustiça, de quem é ímpio, de quem não teme ao Senhor. Mas é meu primo. Mas é um senhor mais velho, que conhece mais as coisas. A Bíblia não está falando que a pessoa é burra, que a pessoa não tem inteligência para te aconselhar, não tem experiência para te aconselhar. A Bíblia está dizendo que ela é ímpia, e se você quiser ser feliz, você tem que buscar conselho nos justos. Mas a segunda coisa que a Bíblia fala é que feliz vai ser o homem, e aqui o homem está falando o ser humano, que não segue o conselho dos ímpios e nem imita a conduta dos pecadores. Aqui, nós estamos numa geração da cópia. Todo mundo quer viralizar na internet, todo mundo quer ter um sucessinho, todo mundo quer ter uma empresa boa, todo mundo quer fazer isso, todo mundo quer fazer aquilo, então a gente copia tudo, com o jeito que a pessoa se veste, o jeito que a pessoa fala, a pessoa posta o carro, aí você quer comprar um igual, fica, meu Deus, o objetivo da minha vida é comprar um carro igual a esse. Nós vivemos numa geração que quer copiar tudo, mas a Bíblia diz que aquele que imita a conduta dos pecadores, se o fulano faz, eu também posso fazer. E a gente age assim, se ele fez e não caiu, se ele fez e está tudo certo, se ele fez e ainda tem aquela Porsche, então está tudo certo. A gente acha mesmo que os pecadores vão terminar bem. Mas a Bíblia diz que o final deles será tormento. Então, número 1, nunca siga o conselho dos ímpios. Número 2, nunca, jamais imite os pecadores. Está todo mundo fazendo, como nossa mãe dizia, mas você não é todo mundo. Mas o fulano fez e não aconteceu nada. Não aconteceu ainda. Nós temos um compromisso com o que está escrito, então nós vamos seguir o que está aqui, e não o que o pecador está querendo provar para a gente que é certo. Cuidado, muito cuidado com quem está ao seu lado, porque geralmente, para você seguir o conselho ou imitar, tem que estar perto. Então, muito cuidado com quem está do seu lado. O que a Bíblia está dizendo é, cuidado onde você anda. Olha o terceiro conselho. Quer ser feliz? Não se assente na roda dos zombadores. Pessoas estão sempre caçoando, escarnecendo de todo mundo. Esses dias um cara chegou para mim, rapaz, você já viu aquele movimento legendário? Eu falei, você já fez? Ele falou, não. Eu falei, então não vamos conversar sobre isso. Para que eu vou caçoar de algo que você não tem a mínima ideia do que está falando? Mas é estranho, né? Todo mundo. Eu falei, não tenho tempo para falar de todo mundo, infelizmente. Eu queria ter essa vida boa de poder tirar um tempo para falar dos outros que eu nem conheço. Falar de coisas que eu nem experimentei, mas eu não tenho esse tempo.
É uma questão de inteligência eu não discutir isso contigo. Ou seja, porque são zombadores. Zomba do teu carro, zomba do movimento que você vai, zomba porque você é crente, zomba disso. Pessoas estão sempre caçoando, escarnecendo, botando apelido em todo mundo. A Bíblia diz, não anda nessa roda. Para você não. Para minha casa não. A gente não segue o conselho dos ímpios. A gente não imita os pecadores. E a gente não se assenta na roda dos zombadores. Se você fizer isso, vírgula, a primeira promessa divina é felicidade. Você acha que a felicidade está no amor da sua vida? Você acha que a felicidade está no carro novo que você ainda não comprou? Você acha que a felicidade você vai cair do céu do nada? Você acha que a felicidade está na casa própria? Você acha que a felicidade não é agora, mas é no futuro? Cada um bota uma desculpa porque não está feliz. A gente não está feliz porque não está praticando o que está escrito. Porque a felicidade é um sentimento que só nos invade quando estamos cumprindo o nosso propósito divino. E a Bíblia diz, como é feliz aquele que não segue o conselho do ímpio, aquele que não imita a conduta dos pecadores, aquele que não se assenta na roda dos zombadores. Antes, vírgula, versículo 2, o seu prazer está na lei do Senhor, que é a palavra, e nela medita de dia e de noite. Então, peraí, não basta só você resistir a essas três coisas, você também tem que fazer uma outra aqui. Você tem que começar a amar a palavra de Deus e lê-la de manhã e de noite. Que é outra dificuldade que as pessoas têm. Você não tem problema nenhum em assistir 3 episódios da Netflix direto, mas se for para ler 10 minutos da Bíblia, dá soninho, você para. Graças a Deus aqui não acontece isso, mas por aí está acontecendo muito pelo Brasil afora. Ou seja, o que é para fazer que está escrito, a gente corre, mas quer ser feliz. Isso é brincar com a verdade do Evangelho. Ou seja, não basta eu resistir ao pecador, ao zombador e ao ímpio. Não basta eu não me assentar nessas rodas, eu não imitar o que eles fazem, eu não seguir os conselhos deles, não basta isso. Eu preciso também meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Ou seja, eu preciso criar uma rotina espiritual. Repete comigo, rotina espiritual. Você precisa criar uma rotina espiritual. Acorda pela manhã, faz oração. Senhor, obrigado por ter devolvido minha alma, me dá sabedoria para o dia de hoje. Gastou 3 segundos e fez uma linda oração. Tem gente que tem desculpa que não tem tempo. Se passar um vídeo do teu dia, vou mostrar vários momentos que você teve tempo. Só que a nossa rotina espiritual é prioridade. A nossa rotina espiritual é prioridade. Se a gente quer ser feliz, isso aí. Se a gente quer ser feliz, se a gente quer receber essa felicidade que só Deus pode dar, a nossa prioridade precisa ser a rotina espiritual. E como é que eu sei que eu estou adorando a Deus e não é coisa da minha cabeça? Só lendo a palavra, não tem outro. Não tem outra coisa para fazer. Então você precisa começar a criar prazer em ler a Bíblia. Acordar pela manhã, ler um salmo, declarar sobre o teu dia. Eu comecei, quando entrei aqui, declarando: nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará na tua casa, Salmo 91. Ou seja, você tem que ter os salmos na cabeça para declarar sobre a tua vida. Isso é básico. Tem que ler o livro de Provérbios, que é fácil de ler, para você saber o que fazer no dia a dia, instrução diária. Você tem que saber os 4 evangelhos, para saber a biografia do homem que você diz que ama tanto, que é Jesus. A biografia dele está ali. Como é que você ainda não domina Mateus, Marcos, Lucas e João? Ou seja, você diz que gosta, mas você lembra de 12 nomes de artistas de novela ou de filme, mas não lembra o nome dos 12 apóstolos. Então, na verdade, a gente diz que quer ser feliz, mas a gente não paga preço espiritual nenhum para conquistar isso. A gente diz que quer, a gente acha que quer, mas não sai do sofá para fazer. Então, a verdade é que o melhor conselho que eu posso dar sobre felicidade para alguém, quer ser feliz mesmo, não é correr atrás de um amor, porque muita gente já se decepcionou com o amor. Não é correr atrás de algo material, porque muita gente já perdeu as coisas materiais. Não é correr atrás de fama, porque muita gente já tirou a vida porque era famoso.
É correr atrás do que a Bíblia promete, do que a Bíblia orienta. E a Bíblia diz, você não só vai resistir o pecador, o zombador, o ímpio, como também vai meditar na palavra de dia e de noite. Tem gente que fala assim, Tiago, eu tenho tanta dificuldade para dormir, por que não dorme lendo a palavra, já que te dá um soninho? Pronto. Aí o remédio, de graça. Medita, aprende, porque aí ninguém vai te enganar mais. Aí ninguém consegue te manipular, porque você conhece a fonte. Quem conhece a fonte não é enganada por outros. Aí você sabe quando vem de Deus, quando não vem de Deus, quando é para você, quando não é para você. Versículo 3. Ele será como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dará o seu fruto, e as suas folhas não murcham, e tudo que ele faz prospera. Gente, isso é muito forte. Ele será como árvore plantada à beira de águas correntes, ou seja, uma árvore que está plantada perto da água, o que está acontecendo com a raiz dela? Se alimentando constantemente. É uma árvore que não vai morrer. É uma árvore que não vai secar. E a Bíblia diz que quem faz tudo isso não anda no caminho dos ímpios, não se assenta na roda dos zombadores, não segue o conselho desse tipo de gente, vai conquistar não só a felicidade. E se meditar de dia e de noite, não é só felicidade não, vai ter prosperidade. Não sou eu que estou dizendo isso, a Bíblia diz. Tem gente que tem um evangelho muito pesado, né? Que só vai dar tudo errado, o mundo está acabando, várias teorias da conspiração. Agora vem um novo Papa, quer dizer que é um anticristo. Aí todo mundo, um monte de gente que tem meu WhatsApp me escreve, Tiago, você acha que o anticristo se manifestou? Eu falei, gente, tanta conta para pagar, você preocupado com uma coisa que ninguém sabe o dia e a hora que Jesus vai voltar. Esses dias um cara inteligente me escreveu e falou o seguinte, Tiago, eu acho que é o fim do mundo, estão estocando comida na Alemanha. Eu falei, querido, você mora no Brasil, em Carapicuíba ainda. Aí ele falou assim, não, mas o que acontece lá na Europa pode pegar no mundo todo. Eu falei, você já leu sobre a volta de Jesus? A Bíblia diz que vai ser como um ladrão. As pessoas vão estar casando-se, dando-se a casamento, ou seja, vão ser dias normais, vai estar tudo bem, vai estar rolando festa. De repente ele virá como um ladrão, num piscar de olhos. As pessoas não leem a Bíblia, acreditam em teoria da conspiração, sofrem à toa. Tem gente que está sofrendo pelo fim do mundo. Tem que sofrer pelo filho que tu não está educando bem, pelo casamento que você não está levando a sério, pela vida espiritual que você está brincando. Tem que sofrer por outras coisas que realmente é da tua competência. A Bíblia diz que nós seremos como árvore plantada junto à corrente de águas e daremos fruto no tempo certo. Presta atenção, nem todo dia é dia de dar fruto. Às vezes você não fechou um negócio, fica frustrado, não fechei aquele negócio. Puxa, o cara prometeu assinar, não assinou. Nem todo dia você vai se dar bem. Nem todo dia você vai ter fruto, porque fruto vem no tempo certo. Quem realmente está praticando a palavra, nunca deixa de frutificar, mas só que é no tempo certo, não é na hora que você quer. Eu paro para pensar, no que eu passei para chegar até aqui, foi muito mais dificuldade do que prosperidade. Ou seja, eu tenho 44 anos, meus primeiros 33 anos foi só de aperto. Morando no subúrbio do Rio de Janeiro, apertado até aqui, devendo tudo. Ou seja, nem todo dia é dia de frutificar. Aí não é porque eu estou colhendo um fruto hoje, que eu vou esquecer dos 30 e poucos anos que não tive frutos. Nós temos que confiar no Deus que dá ordem às árvores para frutificar. Um Deus que sabe o tempo certo de dar o que você precisa. Porque tem coisa que se Deus te der agora, tem fruto que se Ele te entregar agora, você mesmo se perde. Muita gente tem medo de ficar rico, muito crente tem medo de ficar rico, porque dentro do coração dele, inconscientemente, ele pensa assim, eu vou acabar me perdendo. E por que ele pensa isso? Porque ele vai se perder mesmo.
Ele sabe o que ele é capaz de fazer. Então, quando ele já tem essa crença, como é que Deus vai abençoá-lo? Só a graça de Jesus na nossa vida. Mas o versículo termina dizendo que a folhagem não vai murchar e tudo que essa pessoa fizer será prosperidade, será bem feito, dará certo. O que significa folhagem? Beleza. Lembra quando Jesus estava passando por aquela árvore, aquela figueira? A figueira chamou a atenção dele porque tinha muitas folhas e Jesus foi até ela e não tinha fruto. Porque folhagem chama atenção, significa beleza. Ou seja, a Bíblia diz que você, sendo uma árvore plantada nas correntes de águas, você não só vai dar fruto, a sua folhagem não vai murchar, ou seja, sua beleza não vai murchar. As pessoas vão olhar para você como referência, as pessoas vão querer seguir o que você faz, as pessoas vão ver você como uma pessoa justa, as pessoas vão querer seguir você na rede social e pedir conselhos para você e não mais para os ímpios. A sua folhagem vai chamar a atenção, mas o melhor disso é que tudo que você fizer vai prosperar. E eu quero declarar isso baseado na palavra: tudo que você tocar vai prosperar. Tudo que suas mãos tocarem vai fazer dar certo. Porque eu quero? Não, porque você está praticando o que está escrito. Lembre-se que para chegar na prosperidade, a gente teve que negar um monte de coisa antes. Para chegar na prosperidade aqui, de folha, de fruto, de tudo que tocar vai prosperar, a gente tem que sair do caminho dos ímpios, parar de escutar o conselho deles, não se sentar na roda dos escarnecedores, dos zombadores. O nosso prazer tem que estar na lei do Senhor. O que é o prazer? Tem gente que fala assim: estou doido para chegar no final de semana para poder zerar aquela série. A pessoa tem prazer nisso. A Bíblia está falando o seguinte: não tem problema de você ver, mas esse não pode ser teu prazer. Teu prazer tem que ser: estou doido para chegar meu tempo livre para ler a Bíblia hoje. É isso que a Bíblia está falando. Teu prazer tem que ser a lei do Senhor. Toda vez que eu me desafio a ler um novo capítulo da Bíblia, um novo livro da Bíblia, eu tento semanalmente estar estudando um livro específico da Bíblia. Eu começo com muito prazer, só que eu já li a Bíblia algumas vezes. Mas a Bíblia é tão apaixonante, ela é tão tremenda, que é o Espírito Santo que te revela as coisas quando você lê, que você pode ler o mesmo versículo várias vezes, em tempos diferentes. A revelação sempre é nova, o entendimento sempre é diferente. Porque a palavra de Deus não se acaba, a palavra de Deus não se esvazia, a palavra de Deus é imutável, a palavra de Deus, ela sacia o ser humano. E por isso tem que ser o nosso prazer total. Ou seja, o resumo desses conselhos do salmista é: aparta-se do mal, se apegue à palavra, e o resto deixa comigo, vou fazer você se dar bem. Esse é o resumo. Afasta-se do mal, não anda com os ímpios, não segue o conselho deles, não imita os pecadores. Ah, mas ele está com um carrão, mas não é para você, não é teu tempo de dar fruto, você não sabe o que ele fez para ter aquilo. Para de se comparar com as pessoas, a comparação é a destruição dos teus sonhos em câmera lenta. A comparação não serve para nada. E aí você vai parando de se comparar, você vai parando de ficar em rodas que você sabe que todo mundo fala mal de todo mundo, em rodas de zombadores, de escarnecedores. Tem gente que participa de rodas que fala mal do próprio evangelho que você diz que é, e você fica na roda. Tem gente que fica zombando de pessoas que falam em línguas estranhas, de não sei o quê, cuidado para você não estar pecando contra o Espírito Santo, não estar brigando com o Espírito. Deixa os outros errarem. Tiago, mas eu acho uma maluquice. Deixa os outros errarem, você não. Você foi posto como juiz de línguas estranhas para dizer quem está certo e quem está errado? Não, então não se mete numa guerra que não é tua. Não senta na roda dos escarnecedores. Não brinca com o que é santo. Não brinca com o que Deus está usando. Tiago, se Deus não estiver usando, é Ele com Deus, não é comigo. Eu não sou juiz nem da minha vida, quanto mais da vida dos outros.
Aí sim, a palavra vai se cumprir. O que vai se cumprir? Felicidade e prosperidade virão ao teu caminho. Felicidade e prosperidade vão te alcançar de uma forma sobrenatural. Felicidade e prosperidade vão cercar tua casa. Felicidade e prosperidade vão alcançar teus filhos. Nenhum dos teus filhos vai se perder. Nada do que você construiu será perdido. Tudo que você tocar as mãos vai crescer e prosperar. É o que está escrito. É o que está escrito. Eu tenho uma visão muito clara do que eu espero do futuro. E felicidade e prosperidade é algo que todo ser humano quer e espera. Se eu te fizer perguntas aqui do que você espera do futuro, vai estar ligado ou à felicidade ou à prosperidade. Você casou porque quer ser feliz. Você abriu um negócio porque quer prosperar. Ou seja, a maioria dos passos que nós damos aqui na terra é para alcançar ou felicidade ou prosperidade. E a Bíblia está te prometendo isso só em 3 versículos de Salmos. Só em 3. Imagina se você ler Salmos inteiro. Mas a tua parte tem que ser feita. Sabe como é que você faz a sua parte? Disciplina. Ih, tem um ímpio aqui, vou por aqui. Tiago, quer dizer que eu não tenho que cumprimentar ninguém? Não, cumprimenta, fala, tal. Só não senta para pegar conselho, para trocar ideia. Você diz que não tem tempo para ler a Bíblia, como é que você tem tempo para conversar com o ímpio? Me explica isso, explica essa matemática. Não tem tempo para se espiritualizar, mas tem tempo para estar na roda dos zombadores, rindo de tudo. Tem alguma coisa errada com a gente. E hoje eu quero alertar você que ninguém nesse mundo tem o poder de impedir tua felicidade e tua prosperidade, somente você mesmo. Para de botar culpa nos outros, de botar culpa no Brasil, no governo, no fulano, no teu pai que te abandonou, não sei o que, no quem traiu, o teu colega de trabalho. Você bota desculpa, para de botar. A Bíblia diz que felicidade e prosperidade depende de você, de mais ninguém. Você que tem que parar de escutar conselhos de quem não é para escutar. Você que tem que parar de andar com quem está andando. Você que tem que sair das rodas que está frequentando. Você que tem que amar a lei do Senhor e nela meditar de dia e de noite. Aí você vai ser como a árvore que dá fruto. Sabe o que é uma árvore que dá fruto? Para mim, a maior revelação de uma árvore que dá fruto, as folhas são a beleza, o fruto é o alimento. É quando as pessoas conversam com você, você tem algo para alimentá-las. Não sai besteira da tua boca. As pessoas saem edificadas quando saem da tua presença. As pessoas saem transformadas quando batem um papo contigo. As pessoas saem edificadas, elas saem melhor. Por quê? Porque você tem fruto para dar. Quem não quer andar com uma pessoa que caso você bata um papo de 5 minutos com ela, você sai alimentado? Todo mundo, ou seja, vai começar a fazer fila na porta da tua casa, vai fazer fila na porta do teu negócio, você vai começar a ser procurada, porque as pessoas querem andar com árvore frutífera. E lembre-se, que quem tem só folha, mas não tem fruto, Jesus amaldiçoa. Jesus nunca amaldiçoou ninguém, mas amaldiçoou uma árvore que não dava fruto, a figueira. Por quê? Porque chamava atenção por causa das folhas, mas quando chegava perto, não tinha nenhum fruto para dar, era só aparência. Jamais viva de aparências. Jamais viva de aparências. Nós estamos vivendo um tempo em que ser original, sermos nós mesmos, vivermos nossa identidade, está cada vez mais difícil. Todo mundo começou a fazer botox, começou a parecer ter a mesma cara, mesmo queixo. Aqui não, graças a Deus. Estou vendo que tem alguns precisando, inclusive. Mas as pessoas querem ser iguais às outras, querem copiar as outras. Fica em depressão porque o fulano tem milhões de seguidores e você não tem. Deus te chamou para ter seguidor, por acaso? Você sabe disso? Você sabe qual é o teu destino profético? Você nem descobriu o teu propósito e está querendo se basear nos outros? Descobre o que Deus te chamou para fazer primeiro. Descobre qual é a vontade de Deus para a tua vida primeiro. E sabe onde é que está a vontade de Deus? Na palavra.
quantas crises, quantas situações difíceis Deus me tirou lendo a palavra. É lógico que às vezes por misericórdia Ele vai mandar alguém até você. Deus pode mandar alguém falar em nome dEle, um profeta. É lógico que Deus por misericórdia pode te dar um sonho que traz uma revelação ou um alívio. Deus fala de muitas formas, sinais, prodígios. Deus pode enviar um anjo para falar contigo. A Bíblia relata vários anjos que desceram para se comunicar com seres humanos. Mas a palavra é a mais certa e disponível 24 horas para você. Você não precisa esperar, é só abrir e meditar. Agora deixa eu te ensinar uma coisa. Meditar não é ler. Meditar é imaginar. Então quando você pega a Bíblia para meditar, não é para ler, bem-aventurado o homem que anda no conselho do ímpio, não é para você só ler, é para você estar imaginando o que está lendo. Isso é meditar. Isso leva mais tempo, porque você primeiro tem que ler. Não segue o conselho dos ímpios. Quem são os ímpios na minha vida? Ímpio é quem não teme a Deus, quem pratica maldade. Aquele cara que está sempre falando mal dos outros, rejeita o arrependimento. Poxa, já falei para ele várias vezes, para ele parar de mentir, ele continua mentindo. Aí você começa a fazer a identificação. Quem são os ímpios que cruzam o meu caminho? Não posso escutar o conselho deles. Isso é meditar. Em um versículo você já perdeu 3 minutos pensando. Isso é meditar. Só porque você começou a imaginar o que está escrito. Então quando a Bíblia diz... e nela medita de dia e de noite, não é ler a Bíblia, não, é parar para imaginar o que está escrito. E eu não sei que palavra é essa, que palavra difícil, vai no dicionário. Hoje em dia na internet tem tudo, chat GPT, Google, você tira a tua dúvida na hora. Antigamente você tinha que andar com o dicionário Aurélio, agora está na tua mão. Tira a dúvida com aquela palavra, medita, imagina, não só ler. Porque esse vai ser o acesso para uma vida de felicidade e prosperidade. E eu quero declarar sobre a tua vida que as armadilhas que foram colocadas pelo adversário não vão te atingir. O laço do passarinheiro não vai te pegar, porque felicidade e prosperidade estão vindo ao teu encontro, sobre a tua família, sobre tua casa, sobre tudo que você faz. Felicidade e prosperidade que Salmos 1 garante para aquele que teme ao Senhor, para aquele que não anda no conselho dos ímpios, para aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes medita de dia e de noite na lei do Senhor. Essa pessoa vai florescer e vai dar frutos que vão permanecer, e tudo que eles fizerem vai prosperar. E quem recebe essa palavra, aplauda o Senhor com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Aleluia.